Olá meninas, finalmente estou de volta aos vídeos e desta vez venho-vos apresentar ideias e um pequeno tutorial de coisas que podem fazer com a Naked, a paleta da Naked. Eu comprei a paleta há bastante pouco tempo e estou a adorar, a durabilidade das sombras é muito boa, utilizando um primer de sombras antes ainda fica melhor e a pigmentação é mesmo muito boa. A paleta é assim, para quem não conhece existe a Naked 1 e a 2, que esta é a 2. Eu decidi só pela 2 simplesmente porque tenho a sombra Blackout, que é mesmo preta, e a outra tinha uma sombra um bocadinho mais... não tão preta, tão carvão, tão intenso, mas de resto elas são as duas ótimas e vale a pena comprar. Para quem usa realmente muita maquilhagem, vale a pena comprar. Espero que gostem das minhas ideias. Eu utilizei um look mais discreto, embora mesmo assim tenha usado preto porque não consigo deixar de usar, mas para quem quiser outro tipo de look ainda mais discreto, basta não utilizar o preto, utilizar um castanho mais clarinho, utilizar outra sombra qualquer da paleta e vai ficar muito bem. Espero que gostem. Para começar a preparar a pele, primeiro que tudo eu vou utilizar um primer de sombras e de olheiras. É o Stay Don't Stray, da Benefit. E na Sephora fizeram o favor de me dar uma amostra, que até é bastante grande, isto ainda dura algum tempo. E eu neste momento vou estar a utilizar então o Stay Don't Stray na pálpebra móvel e nas olheiras para fixar melhor. O corretor e a sombra, não é preciso muito, ele espalha-se muito bem e tem melhorado imenso a minha maquilhagem. Eu tenho notado que a durabilidade da maquilhagem aumentou, neste caso das sombras, aumentou imenso. Depois do primer, vou utilizar então o corretor de olheiras, vou utilizar o Pro Longwear da MAC. Vou utilizar com o pincel porque quero uma cobertura um bocadinho maior, mas vou utilizar um bocadinho mais do que o habitual. Para fazerem uma boa correção das olheiras, que eu aconselho mesmo é com o pincel ou mesmo com os dedos fazerem uma espécie de triângulo aqui até aqui e cobrirem agora então esse triângulo que desenharam. Fica muito bem e eu por norma costumo deixar um bocadinho o corretor de olheiras até atuar, entre aspas, atuar um bocadinho e depois então com uma esponja ou com um pincel mesmo podem esbater juntamente com a base. Eu vou então esbater um pouco com uma esponja. Como eu tenho muitas olheiras, eu tenho mesmo que disfarçar bastante. E agora então vou usar a minha base da MAC, a Studio Fix. Esta é a rotina de maquilhagem que eu tenho basicamente todos os dias. Por norma costumava usar sempre um pó compacto da Sephora, que eu já vos tinha mostrado nos outros vídeos, que agora até já está bastante gasto. Ultimamente eu tenho usado um pó solto da Virtual Makeup, que é uma nova marca de maquilhagem do género Catrice, Essence, dentro desse género de preços, que vai sair agora. Eu mais tarde falar-vos sobre ela no vídeo. É um pó solto, que tanto podem aplicar com uma esponja assim, como eu prefiro abrir, com cuidado porque é um pó solto, e com um pincel aplicar. Aplico assim, tiramos o excesso e depois então aplicamos na pele. Ele tem uma ótima cobertura, por ser um pó solto é mesmo muito fininho, então cobre muito bem todos os poros. Faz um efeito mesmo muito perfeito. Pronto, o pó solto também já está. E, por norma, eu aplico logo o blush ou o bronzer. Neste caso vou utilizar da Caudalie, o bronzeador da Caudalie. Nesta zona aqui. Eu não posso usar muito porque como já tenho a cara fininha, depois fica demasiado fina e não fica muito bem. E o blush, que eu vou utilizar da minha paleta da Sephora.
E podem pôr um bocadinho de iluminador. Eu vou pôr o iluminador da Kiko, que eu ainda não comprei, da MAC, portanto eu vou utilizar este da Kiko, que é líquido, não é mau, mas eu acho que prefiro um iluminador em pó. E aplicam aqui com algumas pintinhas nesta zona, por cima deste osso, e vão-os batendo. Eu não sei se isso percebe bem, se vê bem ou não, mas vão-os batendo e fica a zona um bocadinho mais iluminada. Pronto. Posso então passar à maquilhagem dos olhos, é mesmo isso que eu faço todos os dias, visto que temos já a zona da pálpebra móvel coberta com primer. Vamos só então começar mesmo por aplicar as sombras. Eu vou utilizar, primeiro de tudo vou iluminar por baixo da sobrancelha e dentro no canto interior do olho. Vou começar por iluminar a parte superior da sobrancelha com uma sombra que será a Boutique. É uma sombra meia... Ela não é branca, é um pérola e tem... Conseguem ver aí? Não sei, espero que sim. Ela é um bocadinho pérola, tem uma certa iluminação e fica mesmo muito gira para iluminar esta parte de baixo da sobrancelha. Não preciso, quem não tiver esta paleta, claro que pode utilizar uma sombra branca normal ou pérola normal. Entretanto, por baixo, na sombra móvel, eu vou começar por aplicar a sombra Tease, que é uma espécie de castanho claro, é mais para dar simplesmente uma base, à pálpebra móvel, porque antes de fazermos o que quer que seja, convém sempre termos uma base de trabalho, entre aspas, ou seja, a pálpebra estar nua completamente não fica assim muito bem, mas somente eu não gosto de ver com eyeliner, assim tudo muito sem cor. Mas isto aqui é muito rápido de fazer, é só aplicar um bocadinho da sombra assim. Ficamos logo com uma corzinha. Entretanto, eu vou fazer sempre e faço sempre o côncavo. Eu estou a utilizar o pincel da própria paleta, da Urban Decay. O pincel tem uma parte para aplicar a sombra, assim um pincel mais achatado, ele é muito bom para aplicar a sombra, e tem uma parte que eu adoro, que é esta parte para esfumar, que é mesmo muito boa. Então vou utilizar o pincel de esfumar para contornar o côncavo. Para contornar o côncavo eu vou utilizar, costumo utilizar uma sombra mais escura castanha, neste caso vou utilizar o Busted, um castanho mais escuro. Um bocadinho de sombra, não é preciso muito. E já sabem que para contornar o côncavo, põem o pincel realmente no côncavo, abrem o olho e conseguem contornar muito mais facilmente do que com o olho fechado. Assim é mais complicado de conseguir contornar o côncavo de forma perfeita. Com um pincel de esfumar, realmente é muito mais fácil conseguirmos este efeito. Conseguem ver o efeito, já fica assim mais... Pronto, acho que assim o olho já estava pronto para sair. Com rímel, não é lá, é claro. Na minha opinião. E então, mesmo para este olho, simplesmente contornar aqui o côncavo um bocadinho com a sombra Busted. Então agora vou fazer o interior do olho. E vou utilizar, há duas que eu gosto bastante, que é uma mais prateada e uma mais dourada, é a Half Baked e a Verve. Eu se calhar hoje vou utilizar a Verve, pode ser, é prateada. E vou então com esta parte do pincel, um bocadinho, e vou aplicar aqui . É um pormenor que muda muito na maquilhagem, ilumina bastante esta parte e fica muito giro. Ok. O que vou fazer agora também com esta parte da maquilhagem é utilizar
a mesma cor, o Busted, a mesma cor que eu utilizei para contornar o côncavo, vou utilizar agora para contornar a parte de baixo das sobrancelhas, das pestanas, a parte inferior das pestanas. Eu ultimamente não tenho usado muito lápis preto porque ele acaba por sair muito mais rápido, mas criando uma barreira de sombra, ou seja, se nós delinearmos sempre a parte inferior das pestanas com sombra, o lápis aguenta-se muito mais. Mas também tudo depende, o lápis só se usa se realmente quisermos um look muito mais escuro, mais dramático. Há quem não goste de usar no dia a dia, ou quem só gosta de usar lápis preto, não é? Tudo depende do nosso gosto. Eu estou a fazer tudo mesmo muito ao de leve. Eu costumo carregar mais um bocadinho, mas a ideia do look é ser mesmo algo discreto. Depois de aplicarmos a sombra na parte inferior, eu vou utilizar a sombra Blackout, a preta, como já vos tinha falado no início do vídeo. Vou utilizar esta sombra com o pincel de esfumar e vou desde o canto exterior para fora fazer sempre movimentos circulares para conseguir um efeito esfumado assim natural, mas que eu adoro, adoro, adoro. Estas sombras têm a particularidade de não são muito pigmentadas, mas não caem, não transferem assim para baixo. O que eu, neste momento, como eu não estou a carregar muito na sombra preta, porque ela fica mesmo preta. Eu não estou a carregar muito para conseguir mesmo um efeito esfumado, porque para quem quiser apenas um look muito dramático e preto, a sombra é ótima para conseguir, assim um olho bem pretão. Sobem um bocadinho, podem subir aliás um bocadinho com a sombra preta para aquela parte do côncavo, corrigir um pouco aqui. E para quem quiser ainda dar um último up nesta maquilhagem, pode também aplicar um bocadinho de, sei lá, uma sombra. Vou utilizar uma um bocadinho mais cor de pele, mas com um brilhozinho. E pode utilizar aqui para fazer a junção das duas cores. Eu sei que vocês não vão notar muito, até porque não se vê muito, é muito discreto mesmo. Apenas para fazer a junção entre o prateado da iluminação, o castanho e o preto. E penso que já estamos a conseguir o nosso look. É um look bem naked, podia ser ainda mais se eu realmente fosse a tentar fazer coisas mais clarinhas. Eu é que gosto assim um bocadinho mais dramático. E por isso é que utilizei o castanho e o preto. Ok, de sombras estamos resolvidas, agora vamos ao eyeliner, que não pode faltar realmente. E eu estou a utilizar o Black Track da MAC, como sempre, o meu preferido, já está mesmo quase a acabar. E vou então utilizar com um pincel, aqueles assim, um corte transversal que é muito mais fácil para nos maquilharmos. E vou começar a fazer pequenos tracinhos. Não se esqueçam de fazer aquele corte aqui, para rasgarmos um pouco o olho. Estiquem um pouco o eyeliner para baixo, visto que não vamos utilizar lápis preto. Podemos utilizar, bem, é indiferente. Eles vão ter um bocadinho aqui de mais, mas ok, não interessa. Vou fazer só no outro olho. Isto aqui ao longe é muito complicado de fazer.
o eyeliner tendo alguma sombra por baixo, por norma também aguenta muito mais do que se for apenas o eyeliner aplicado sozinho. Fim do eyeliner, eu decidi duas coisas. Ou uso um bocadinho de lápis preto, assim por baixo, para dar continuidade, ou então se calhar vou aplicar um bocadinho mais de sombra, desta vez preta, da paleta da Naked também, para dar continuidade aqui ao nosso look, ao eyeliner. Estão a ver? Aí. Isso aqui, coisas que me perguntaste, ninguém vai responder, né? Pronto. Agora, a parte que muita gente não gosta, que eu adoro, Curvex. Vamos utilizar o Curvex para dar alguma curvatura às nossas pestanas. Já sabem como é que é, encostar mesmo junto às pestanas e temos logo uma curvatura maior. E eu vou utilizar o Cool Sal da Maybelline para conseguir aqui uns efeitos milagrosos. Eu às vezes, por norma, costumo combinar vários rímels. Costumo aplicar primeiro o da Real, da Benefit. Pronto, e neste momento é aplicar o rímel. Eu aplico sempre o rímel 2 vezes. A primeira vez notamos logo muita diferença. Eu gosto bastante deste rímel. Conseguem ver a diferença? E então agora no outro olho, enquanto aquele seca um bocadinho, e depois retocamos de novo. Um bocadinho nas pestanas de baixo. E está. Para terminar o look, vou utilizar então, como eu vos falei há pouco no início do vídeo, o gloss que vinha com a Naked, da Urban Decay. E fica um look bem natural. E pronto, são estas as minhas sugestões, uma das minhas sugestões para se fazer com a paleta da Naked. Eu demorei um bocadinho mais a fazer, mas eu faço isto muito rápido todas as manhãs, por norma. Acho que com estas cores, esta paleta tem cores muito terra, umas cores bem sóbrias para se fazer coisas muito giras. Podemos optar sempre por tons mais dramáticos, por looks mais naturais. Dar às nossa imaginação. Espero que tenham gostado e beijinhos a todas, até à próxima!